Muito bem, pessoal, tudo bom? Como vão vocês? Tudo tranquilo? Tudo joinha? Nós estamos aqui para continuar nossa aulinha sobre tipografia, parte 2. Vamos ver agora como aplicar isso, fazer um estudo do caso, vai ser bem legal. Vamos começar então? Então vamos lá, sem demoras. Então, está aí nossa apresentação. Você deve estar vendo eu agora. Vamos dar continuidade então à nossa apresentação. É o seguinte, pessoal, só lembrando de algumas coisas importantes que a gente viu e que a gente vai ver agora, tá? A gente já viu então como usar cores, um estudo sobre cores que nós fizemos, teoria das cores. Já começamos a falar sobre tipografia para entender o que é e os tipos de tipografia diferentes. O que a gente vai ver agora é analisar as cores na tipografia, tamanhos, posicionamentos e algumas dicas aí para deixar a coisa um pouquinho mais bonita, tá? Vamos também analisar através de um estudo de caso. Quer dizer, a gente vai pegar alguns exemplos e, com base no que a gente viu aqui, a gente vai considerar, analisar e a gente mais para frente vai fazer as nossas interfaces e assim por diante, tá? Primeira coisa, então, que você talvez esteja se perguntando, como analisar cores, tamanhos e posicionamento? Como é que eu defino isso? Quem que vai me dizer? Qual é a regra? Tem algum manual? Etc e tal. Bom, essa é uma análise fundamental para a boa aparência de sites, aplicativos e outros, que é o que a gente quer desenvolver. Nós estamos aprendendo design digital para aplicar em aplicativos, em softwares, em sites, etc e tal. E para ficar bonito, tem que levar em consideração a tipografia e essas questões aí. Inclusive, como eu estou falando só não apenas de coisas bonitas, estou falando de um software, eu tenho que pensar também na usabilidade dos sistemas, ou seja, a forma de usar. Então veja que para nós design não é só beleza, não é só beleza. Nós temos que aliar a beleza à praticidade de um bom programa, de uma coisa bem intuitiva que vai ajudar a pessoa a entender por que tem que clicar no botão e assim por diante, tem que enxergar. Se nós estamos falando de tipografia, a pessoa tem que enxergar e coisas assim. Então é esse tipo de coisa que nós vamos comentar aqui, tá? Então, olha só. Vamos começar aqui falando das cores. Cores não do geral, né? Nós estamos falando agora cores dos tipos. A cor da tipografia deve se levar em consideração alguns fatores, como legibilidade, leiturabilidade, contraste, elegância, mensagem que quer se passar e uma paleta de cores. Vamos explicar melhor cada um deles. Começando pela legibilidade, leiturabilidade e contraste. Então, primeira coisa, palavras difíceis de falar parece, né? Ah lá, legibilidade, o que é isso? É se uma coisa é legível. Legibilidade de um tipo quer dizer que o tipo dá para enxergar ele, dá para ver, dá para discernir quais são as letras, se o C é C, o G é G, por exemplo, são letras meio parecidas, né? Então, isso é legibilidade, se é legível. Então, além da legibilidade da própria fonte, do tipo, que é uma coisa que a gente já estudou na outra aula, a gente tem que pensar na legibilidade das cores. Que eu posso colocar uma cor lá que não dá para enxergar, não dá para ler, não é legível. Por exemplo, um fundo claro com uma fonte também clara, talvez não fique muito legível. E o contrário também é verdade. Aí tem a questão da leiturabilidade, que é parecido, mas não é igual. Tem a ver com a tipografia fácil de ler. Então a leiturabilidade, de repente, tem uma letra legível, né? Por exemplo, quando eu uso uma fonte, quando eu uso uma fonte, digamos, script, ela talvez tenha uma letra bem legível, mas será que ela tem uma boa leitura? Que daí você vai ficar lendo aquilo ali, se for longo o texto, daí é mais difícil de ler, vai ficar carregado, fica difícil de ler. Agora, eu estou pensando na cor. Imagine uma cor que seja agradável para você ler por algum tempo. Mas outras cores, talvez, se você olhar uma coisa curta, não vai ter problema. Mas imagine você ficar lendo muito tempo uma coisa escrita em amarelo. Isso pode doer o olho, né? Coisas assim. Então, eu estou pensando aqui nas cores do tipo também, porque eles interferem totalmente na leiturabilidade e na legibilidade. Bom,
Aí tem o contraste, que tem a ver com isso também, né? Contraste é a separação bem evidente de duas cores, né? Você pode ver, por exemplo, um contraste aqui dos mais básicos possíveis, né? No meu próprio slide aqui, cores em branco, fundo em preto. Isso é um contraste evidente, mas tem outros tipos de contraste aí, não tão evidentes, que a gente quer aplicar. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ah lá, dá para ver ali direito? É uma fonte que foi utilizada bem legível, mas a cor não é legível, muito claro. Nesse caso aqui, a cor até que está legível, mas a leiturabilidade é prejudicada, porque se você for ler muito tempo algo amarelo, vai cansar. Aqui está tudo ruim. A leiturabilidade, a legibilidade, terrível. É um contraste terrível. Não tem contraste. Não existe um bom contraste. Aqui, tampouco. Embora às vezes possa se aplicar essa formatação, essa composição. Um fundo preto com uma fonte cinzinha clara, escura, melhor dizendo. Isso às vezes é aplicável para alguns casos específicos, mas para outros pode ser que tenha legibilidade, mas não tenha leiturabilidade. Contraste não tem. Nesse caso aqui, eu estou exemplificando algo que pode acontecer. Eu escolho uma cor de fonte, mas ele vai percorrer um caminho onde o fundo muda de cor. Aí eu tenho que pensar bem no que eu vou escolher. Às vezes a gente resolve isso com sombra. Então, eu poderia colocar uma sombra na fonte. Então eu posso trabalhar com uma fonte branca com sombra preta e aí ele vai se dar bem em praticamente qualquer lugar. Então eu tenho que pensar também no fundo da onde vai ficar a tipografia, ao pensar nas cores que eu vou escolher para ela. Então isso é legibilidade, leiturabilidade e contraste. Agora vamos falar um pouquinho sobre as cores na questão de elegância. Bom, a gente sabe que elegância é uma coisa subjetiva. Por quê? Porque o que alguém acha elegante, o outro não acha. O que alguém acha bonito, o outro não acha, não é verdade? É um pouco subjetivo, né? Não dá pra gente bater um martelo. Isso é elegante, isso não é elegante. Isso é da polêmica. Mas, embora não seja possível fazer isso, é possível sim ter certas combinações de cores que quase sempre dão certo. Assim como existem outras combinações que quase sempre dão errado. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas aí. Por exemplo, só antes de mostrar aqui, né? Preto e cinza quase sempre combina com qualquer coisa. Amarelo, azul, amarelo, verde, azul e branco aparece na bandeira nacional, mas quase nunca se combinam em outros aspectos. Por exemplo, pretinho, cinzinha. Tá legal, tá elegante. Azulzinho. Tá elegante, tá legal. E no fundo branco, talvez aqui, né, como a gente está vendo, elegante. O fundo amarelo, letra verde. Será que isso é elegante? Dificilmente. Fundo azul, letra preta. Será que isso é elegante? Não parece nesse momento. Fundo branco, letra preta. Esse não tem erro, não é verdade? O basicão sempre dá certo também. Não é? Aqui tem gente que não gosta do básico. Aí é questão de gosto pessoal. Entendeu? Não quer dizer que não é elegante. Quer dizer que o básico, preto e branco, não é elegante. Mas tem gente que gosta de sofisticar, gosta de cores. E aí? Né? Cores são legais também. Então tem que saber dosar. Muito bem. A outra coisa que vai definir a cor do texto é a mensagem que ele quer passar. Então, dizem que o texto fala, e o texto fala mesmo, ele emite uma mensagem, mas para ele ganhar força, ele precisa escolher o tipo da fonte certinho, como a gente viu na aula anterior, mas também a cor. Por exemplo, já vimos que cores, tem cor que é quente, tem cor que é frio, tem temperatura. A cor tem força, tem alegria, tem tristeza. Uma fonte pode ser divertida. Então a gente tem que saber qual é a mensagem que a gente quer passar com a fonte e passar a mensagem correta escolhendo a cor correta, não só o tipo. Então vamos pensar na mensagem e pensar no que eu quero dizer. Alguns exemplos aqui básicos.
será que está passando a mensagem correta aqui? Se você já conhece a marca, beba Coca-Cola. Nós não fomos pagos pela Coca-Cola para fazer propaganda, mas enfim. Você sabe que essa mensagem tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Venha passar o inverno em Campos do Jordão. Em vermelho, vermelho é quente. Vai passar o inverno em Campos do Jordão, parece que vai estar quente. Infelizmente faleceu o Sr. Geraldo. Talvez uma notícia, mas uma notícia triste, com uma cor muito alegre, muito para cima, talvez. Viação Mar Azul. Bom, o nome do negócio é azul e a letra tá verde, ou outra cor que eu nem sei definir porque eu sou daltônico. Enfim, então essas coisas aí tem que ser bem analisado no quesito cores. E finalmente, um último item que vai definir as cores que nós vamos escolher para o nosso projeto é a paleta de cores. Mas o que é isso? Né? Designers criam um logo e um manual de identificação visual. Eles podem fazer isso para uma empresa. Então ele cria lá um logo com algumas cores. E depois toda a identificação visual do site, do aplicativo, daquela empresa vai seguir esse padrão de identificação visual. Isso pode acontecer. Isso é muito comum no mundo hoje em dia, no mundo do marketing, né? Como é feito as coisas. E faz muito sentido, né? Se você escolhe algumas cores para representar a sua empresa, você quer que elas apareçam em vários lugares ou a tonalidade parecida com ela. Então isso é bem interessante. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Essa marca também não pagou nenhum royalties para nós fazer propaganda para ela, mas enfim. Você conhece o logo dela, não conhece? Amarelinho, vermelhinho. Então aí você percebe que essas tonalidades de cores, o amarelinho e o vermelhinho, aqui no cor da fonte, sem contar o preto que é totalmente neutro, ele vai aparecer em outros lugares aí da identificação visual nos projetos desta empresa. Então isso é interessante e importante. Tá? Bom, então no quesito cores, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Olha só que esquisito. Na questão que tem a ver com cores e fontes, é mais ou menos isso que a gente gostaria de falar. Bom, agora a gente vai para um outro quesito, tamanho. Então vamos ver aqui. A questão do tamanho, olha, isso é importante. A questão do tamanho. Ao definir o tamanho para o seu projeto, pense em alguns itens. Só lembrando o seguinte, tamanho de tipografia é obtido por pontos, é definido nos softwares por pontos. Então uma fonte tem 12 o quê? Tamanho 12, tamanho 15, tamanho 16, o que é aquilo ali? São pontos. E o ponto equivale a 0,376 milímetros. Ou seja, a cada 2,6 pontos é 1 milímetro. Isso é ponto. Então, se você quiser ter um outro tipo de medida, você fazer uma conversão, mas no computador ele trabalha com pontos. Mas os itens que a gente deve pensar são legibilidade, leiturabilidade, hierarquia, elegância, mensagem. Então entrou uma coisa nova aí, hierarquia. Aí tem a ver com tamanho também. Como assim? Vou explicar melhor aqui. Vamos falar sobre legibilidade e leiturabilidade primeiro. Então a gente já viu o que é isso. Legibilidade é enxergar, é definir as letras. Leiturabilidade é ler, é conseguir ler com bastante tempo de leitura. Então o tamanho interfere muito na legibilidade e na leiturabilidade. Por exemplo, é muito comum alguém fazer uma apresentação, eu nem sei se a minha não está com esse problema, de PowerPoint, alguma coisa assim, em que a letra fica muito pequena. Então, numa classe lá, o pessoal lá está assistindo, aí está sentado lá no fundão e uma letrinha desse tamanho. Não dá, não tem legibilidade. Talvez tenha legibilidade, dê para enxergar bem as letras, mas você consegue ficar lendo aquilo ali? Ninguém vai querer ler também, mas esse tipo de situação pode acontecer. Então é preciso verificar. Fontes não ficam legíveis, por exemplo, se ficam muito pequenas. Elas podem ficar muito pequenas no site. Elas podem ficar muito pequenas. Talvez você queira que ela fique pequena, mas pequeno demais não dá para ler. Ao passo que se ela ficar muito grande também, e tiver um texto para ler mais longo e com letra muito grande, é horrível. E vai transformar seu site ou seu aplicativo em algo ruim de manusear, porque vai ter que
fazer rolagem com ele, coisas assim. Então você tem que tomar cuidado com a leiturabilidade e legibilidade. Senão acontece o que está acontecendo com esse rapaz aí. Muita dificuldade. Dói o olho, tira o óculos, põe o óculos, tira o óculos, põe o óculos. Afasta, aproxima e assim vai. Um outro item que é importantíssimo aqui é a hierarquia. Como assim hierarquia? O que é mais importante? O que é menos importante dentro do meu projeto? O que, em termos de fonte, tipografia, o que deve aparecer mais, o que deve aparecer mesmo? O que o usuário precisa ver primeiro? O que ele precisa ler primeiro? Por exemplo, numa página de uma empresa que vende por internet, pode até ter um endereço físico da companhia, mas ele não é importante, então talvez ele apareça bem pequenininho, lá embaixo, numa hierarquia abaixo. Um site de notícias, por exemplo, coloca a principal manchete na cara, no início, com letras bem maiores. Títulos, subtítulos vão variar de tamanho de acordo com a sua hierarquia. Então isso é importante. Por exemplo, aqui temos vários tamanhos de fonte. Esse é um tamanho, esse já é outro. Aqui, outro. E aqui, outro. Tudo faz parte da mesma propaganda. O que é mais importante? Talvez a mensagem social aqui. E esse quadro, com a letra bem grande, ela é clicável. Agora, aqui é só uma informação importante, por isso ela está grande. Mas aqui embaixo tem, se você olhar aqui, tem uma mensagem aqui, Eita, desculpa aí. Tem uma mensagem aqui. Juntos vamos sair dessa ainda mais fortes, preparados e unidos. É uma mensagem motivacional. Ela é só isso mesmo, é só uma mensagem motivacional. Não tem tanta importância dentro do site, mas ela tá aí. O que é mais importante está com letras maiores. Você tem que saber que você é clicável, então ele está dizendo que aqui é clicável. Mas a mensagem principal, de cara você vê, estamos juntos. Quer dizer, para eles informarem que o McDonald's, falei o nome do negócio, ele está junto com você. Certo? Isso aí é hierarquia. O que mais? Elegância e mensagem. Isso também é importante. O tamanho, ele confere elegância. O tamanho elegante deve levar em consideração o tamanho da tela que será mostrada. Então, a elegância, só lembrando, o que é elegância? É uma coisa subjetiva. A elegância é subjetiva, mas algumas coisas são deselegantes por natureza. Então, uma fonte mal colocada, uma fonte de tamanho desproporcional pode criar uma deselegância. Por exemplo, uma pessoa que tem um rosto bonito, mas tem um nariz gigante. Então isso causa uma desarmonia. E então isso faz com que a pessoa talvez tenha que fazer até uma cirurgia, às vezes por causa até eu diria assim, deixa eu ver aqui. Eu diria assim, até por causa de... O que está acontecendo com a minha câmera? Eu diria assim... Vamos ver, isso. Eu diria assim, até por causa de autoestima, baixa autoestima, a pessoa às vezes tem que fazer até uma cirurgia. Tem gente que é bem resolvida, mas às vezes acontece mesmo. É uma desarmonia se tiver uma coisa muito grande ou muito pequena dentro de uma coisa harmoniosa. Então, a mesma coisa aqui. A elegância é uma coisa complicada, mas a gente sabe que o tamanho pode interferir aí. A mensagem deve definir o tamanho também. A mensagem deve definir o tamanho do texto. Então, uma mensagem gritante, por exemplo, no supermercado, o cartaz de oferta do supermercado, por si só, não pode ter uma letra pequena. Ela tem que ser uma letra grande para chamar a atenção mesmo. O nome dos pais do noivo no convite de casamento, o que você acha? Deve ser bem grande? Só se seu pai for o Mark Zuckerberg, não sei, alguém famoso que você queira chamar atenção, mas
Normalmente não, né? Normalmente vai chamar a atenção dos noivos e não dos pais dos noivos, né? Então tem muitos que cometem erros, né? Um exemplo, eu já falei dos cartazes do supermercado, mas veja aqui, por exemplo, esta tipografia. Veja as notícias sobre o tempo. O que você acha? Tá legal? Tem a ver? Talvez a cor, não sei, talvez tenha a ver. Não vou dizer que não é elegante esta fonte, mas a mensagem tá muito divertida, né? Veja as notícias sobre o tempo. Tá parecendo que é para criança, né? Ou algo assim. Então não tá meio compatível o tamanho, a elegância e a mensagem, mas a elegância. E nesse caso aqui, a gente está falando também sobre o tamanho e também sobre o tipo da fonte. Vamos ao circo. Então está muito pequenininho, né? Está muito pequenininho. Vamos ao circo. A fonte também não ajuda. Não parece uma fonte que deveria ser usada para circo. E também o tamanho não está ajudando. Isso é um convite, tem que ser maior. O convite é o convite, né? Talvez os itens do convite não deva ser tão grande. Certo? Tudo bem até aqui? Então a gente viu aqui alguns itens relacionados a cores, tamanho de fonte, para que eles sejam bem colocados. Vamos agora falar sobre posicionamento. Então, vamos lá. Posicionamento. Olha, isso é importante. Isso é importante. O posicionamento, por que é importante? Há quem diga que se define um rosto bonito, não só pelo formato do nariz, como a gente já falou que o tamanho também define, formato do nariz, boca e olhos, mas também o posicionamento deles. Então você tem um nariz, um olho, boca perfeito, mas se ele tiver um pouquinho fora do centro ou talvez desproporcional, como a gente já disse, perde um pouco da beleza. Então o posicionamento é importante. Considere a legibilidade, a leiturabilidade, a elegância, a mensagem, hierarquia e uma coisa a mais, o alinhamento do texto. Então eles são importantes para que fique bonito, elegante, legível e que passe a mensagem correta. Bom, uma coisa que vale a pena falar aqui é que no Ocidente nós estamos acostumados a ler de cima para baixo, topo para baixo e da esquerda para a direita. Então, veja só, esse é um padrão do Ocidente, embora imagem, foca. Não sei o que está acontecendo com essa câmera aqui. Vamos focar? Vamos focar? Vamos, fiar. Não vai assim mesmo. Isso, agora focou. Então, no Ocidente a gente está acostumado, né? Cima para baixo, esquerda para direita. Cima para baixo, esquerda para direita. Então, tudo praticamente lá, na hora de montar o seu aplicativo, software, etc., tá nessa linhagem, tá nessa direção. A rolagem de uma página, ela tá nessa direção também. Então, isso é importante. Então, isso faz com que o topo de um aplicativo, de um projeto, seja importante. E a parte esquerda dela também. Então, isso, vamos dizer assim, isso é uma área importante do projeto. Veja só, esquerda para direita, né? Então a gente pode dizer que a área do topo é a área nobre de um projeto, com certeza, que é a área onde começa a acontecer as coisas, é onde as pessoas vão olhar primeiro e provavelmente da esquerda para a direita também. Então, baseado nesse posicionamento, as tipografias elas são posicionadas assim também. Por exemplo, o logo geralmente fica no topo e muitas vezes na esquerda, às vezes coloca no centro. Mas o logo normalmente vai estar no topo. Você não vai ver o logo colocado no rodapé. E coisas assim. E coisas que ficam nessa área do topo, esquerda, elas costumam ficar mais tempo na mente das pessoas. A gente também sabe que tem uma importância o alinhamento, como a gente viu aqui no slide anterior. O alinhamento das coisas também é importante. A hierarquia e posicionamento também tem que levar em consideração. Às vezes eu tenho aquela hierarquia indentação, para poder criar uma lista, alguma coisa assim.
A gente vai ver isso nos estudos de caso. Então agora a gente já considerou coisas interessantes sobre os 3 itens que eu gostaria de falar: cores, posicionamento, tamanho. A gente vai fazer o estudo do caso agora, pensando nos outros itens também, na mensagem que se quer passar, com o texto, com o tipo da fonte que a gente viu na aula passada, tamanho da fonte, cor, posicionamento, tudo isso dentro de um estudo do caso. Eu separei 3 estudos rápidos para a gente interpretar coisas ligadas a um aplicativo desktop, a um site e a um aplicativo para dispositivos móveis. Então vamos começar pelo site. É um site que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, mas ele vai servir para a gente. É a Google. Conhece? Estudo do caso do Google. O Google também não pagou nada para nós. Então, vamos lá. Conhece o site do Google? É esse cara aqui. Até aí, nada demais. Agora a gente vai comentar. Você está vendo fontes nessa tipografia? Um pouco, não muito. Esse é um site bem limpo. É um site bem clean. A gente sabe disso. Com quase um minimalismo. Eu só não diria que ele é minimalista, porque o logo da Google não é tão minimalista. Bom, então vamos comentar um pouco. Vamos começar justamente pelo logo. Aqui a gente está vendo um uso não tradicional de cores. No caso aqui, ó, a Google está colorindo de uma forma que tradicionalmente não faria. No entanto, a gente não contesta isso nesse momento, porque se trata de um logo. É um logo bem conhecido e difundido. Embora ele seja colorido, ele só tem 3 cores. Não sei se deu para reparar nisso. Azul, vermelho, verde, abóbora, não sei. E tem o verde também. Então a gente não contesta isso, mas é um uso não tradicional de cores. O que mais? Onde tem texto? Aí. Tem aqueles pequenininhos ali. Note que você está vendo aqui o uso, uma aplicação de fontes sem serifa, porque eu não tenho um texto longo para fazer leitura. A gente aprendeu que a gente usa fontes serifadas para textos mais longos, para livros, coisas assim. E também, como são links para outras páginas, são bem pequenos. Então o Google vai colocar ali, claro que é importante você ter um link para o Gmail, para as imagens, mas o importante é você se manter nesta página nesse momento. Então as letras estão bem pequenas ali. O que mais? Aqui dentro da caixinha, para fazer a pesquisa. Veja que nesse caso, aquilo que nós comentamos sobre cores, o uso e aplicação de contraste e também das cores que combinam com tudo. Cinza, preto, branco, texto sóbrio. Então esse texto não é colorido também, não só por causa disso, mas porque a cor mais fraca, no caso um cinza claro, ajuda a entender que ali não é uma coisa que vai ficar por ali, é só para digitar, ele vai apagar. Então você já interpreta isso, já passa uma mensagem também, que ali é só um fundinho mesmo. Aqui é interessante também, mostra o nome de alguns aplicativos ou sites que eu costumo pesquisar. Como já tem um ícone, então o texto ele é só um rótulo, ele é um rótulo. Os rótulos eles não chamam muita atenção. Então a gente vai ver que tem rótulo em todos os softwares praticamente, só para a gente entender o que é. Eu poderia deixar só o ícone, mas às vezes é difícil saber do que se trata. Então tem ali também o rótulo. Além disso, tem uma questão de hierarquia aí, por ele ser pequenininho. E por último, uma observação sobre a letra E do Google. Podemos dizer que essa fonte é uma fonte artística. Por quê? Porque a Google ele utilizou uma fonte que quase normal, sem serifa, mas essa letra E ela está meio modificada. Ela está meio inclinadinha, ela está meio cortadinha, ela está diferenciada. Então ela é uma fonte customizada, porque alguém pegou uma fonte normal e deu uma trabalhada para criar o logo da Google. Interessante. Próximo estudo do caso, um software desktop. Vamos usar o Teams, software utilizado bastante aí por alunos ultimamente, também por empresas. Teams. Esse é uma das páginas do Teams, essa é uma das telas do Teams. O que a gente está vendo aqui, por exemplo? Olha lá, tem um texto ali
em negrito, alinhado à esquerda. Então, esse texto ajuda a gente a entender uma hierarquia. Aqui tem uma árvore aqui de hierarquia. Aqui tem uma árvore. Mas a palavra equipes, estando ela em negrito, alinhada à esquerda, assim como em muitos textos, um título ou subtítulo cria a ideia da hierarquia, né? Então, ajuda a gente a entender o que está por baixo de equipes. Tudo que está ali está dentro de equipes. E também está bem legível. Outro exemplo de hierarquia também. Aqui eu tenho fonte caixa alta, quer dizer, eu tenho equipes, para cada equipe minha eu tenho um texto em fonte caixa alta. Se bem que isso pode mudar, né? Mas mas também tem uma hierarquia de alinhamento importante aí para a gente trabalhar com as equipes e as coisas que tem de dentro da equipe. Aqui você está vendo uma composição de cores, né? A corzinha meio roxinha, não sei qual é a cor exatamente, do Teams. E alguns elementos escritos, como aquele postagens que está ali, com a cor semelhante ou dentro da paleta de cores do Teams. Então isso confere uma certa elegância ao software. Nesse caso aqui o texto está dentro do botão, então o texto é um rótulo, ele está centralizado como todo botão. E as primeiras letras costumam ser maiúsculas. Quando você cria um botão, é uma característica, né? Você usar esse modelo aí de composição de fonte, com todas as palavras começando com letra maiúscula. Isso realça que ele é um botão clicável. Nesse texto que você está vendo aqui, bem-vindo ao teste, escolha o blá blá blá. Aí você vê legibilidade, hierarquia e contraste nos dois textos dessa porção. Você vê hierarquia, porque um texto é maior que o outro, negrito. Você vê que ela é bem legível e um certo contraste com o fundo, que é um fundo bem cinzinha, bem claro, ou azulzinho, não sei. E a fonte está bem legível por causa do contraste. O que mais? Agora a gente vai ver um aplicativo móvel. Nesse caso, é o aplicativo do Banco do Brasil. Não sei se vocês já acessaram, mas quem tem conta no Banco do Brasil é um aplicativozinho coloridinho, né? O que você vê aqui? Por exemplo, posicionamento, hierarquia e contraste, destacando o mais importante, que é o cliente. É uma fonte maior, com o maior contraste, está ali, o seu nome. Você se sente querido. O que mais? Olha aqui que interessante a mensagem. Mensagem bem clara. Azul positivo, vermelho negativo. É dinheiro que entra, dinheiro que sai. Tem o saldo azul. Estou devendo vermelho. Então esse é um texto com mensagem. A cor foi escolhida por causa da mensagem que ele quer passar. Posicionamento de botões, mais uma vez, comentamos já. O texto normalmente centralizado, começando com a letra maiúscula. Típico de botões. Rótulos de botão. Aqui eu vejo fonte um pouco maior, caixa alta, isso é hierarquia, demarcando também transição de seções. Então eu consigo enxergar também um bom contraste, uma boa elegância nesse tipo de texto caixa alta, demarcando seções do meu aplicativo. Aqui embaixo, o símbolo, interessante, uma solução aqui. Pouco espaço e eu preciso mostrar dinheirinho. E eu não posso simplesmente ignorar o cifrão. Então eu mostro o cifrão, mas o cifrão fica pequenininho para dar mais destaque no que é mais importante, que é o valor, legibilidade. Então o cifrãozinho está ali para dar ideia, mas ele não precisa chamar a atenção. Fantástico. Então, aí está. Essa é a nossa análise preliminar de 3 estudos de caso. Interessante, né? Vocês vão fazer algo parecido com isso, uma atividade com outros sites, outros aplicativos. É bem legal para a gente aprender a usar bem as fontes nos nossos projetos. Qual é o nosso próximo passo, então? Bom, próximo passo. Entender as formas geométricas ou elementos gráficos que podem compor um projeto. Então a gente já viu texto, fonte, tipografia, a gente já viu uso das cores em geral no projeto. Mas o projeto também é formado por figuras geométricas ou formas geométricas que vão dar forma geral ao meu projeto.
e outros elementos gráficos, como as imagens e outras coisas, ícones. Então, isso tudo se chama composição. Então, a gente vai ver nos próximos passos como compor toda essa coisa aí, né? Para formar um conjunto harmonioso e bonito ao se olhar como um todo. Muito bem, é isso aí. Então esse foi o conteúdo dessa aula, dessa segunda parte da aula. Espero que goste, espero que tenha tirado bastante proveito e a gente vai concluindo por aqui. Agradeço, até uma próxima. Tchau!